Quais são as minhas perspectivas para o futuro politicamente falando? Será que existe alguma chance do capitalismo acabar na nossa geração? Essa é uma pergunta que o Átila Fazi fez no canal, então, estou fazendo vídeos para responder algumas perguntas. Você pode deixar questões aí que, na medida do possível, eu vou responder, tá? Então, eu vou querer comentar um pouquinho, então, sobre minha perspectiva para o futuro, pensando tanto em Brasil, quanto pensando em termos de futuro mais amplo, enquanto capitalismo, né? Então, quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar o like maroto e, se quiser contribuir para o Apoia-se, também será muito bem-vindo. Então, vamos pensar um pouco primeiro em Brasil, né? A gente está vivendo um momento em que todas as políticas, tanto políticas, culturais, econômicas, estão completamente defasadas, né? A gente não tem o nosso atual presidente, ele nunca escondeu isso, ele não tem nenhum projeto de fato para o Brasil. Ele subiu ao poder pela lacração, pelo fascismo, pelo populismo, né? Pelo ódio e pelo rancor que uma parcela muito grande da população nutre acerca de uma série de ideais como liberdade, igualdade, o próprio, ciência, educação. Então, esse presidente, ele tenta sempre sinalizar a possibilidade de dar um golpe, né? Ele não está conseguindo, ele não está sendo bem sucedido, ele está entendendo cada vez mais que a política do Brasil é muito mais complexa do que ele pensava, né? Ele ficou ali muito tempo mamando nas tetas do governo e ainda com rachadinhas, enfim, né? Aquilo que a gente está cansado de saber, mas o que está acontecendo é que, se é verdade, né, que ele está disposto a uma série de coisas, se é verdade que ele tem aí toda essa moral duvidosa, a política do nosso país também tem. Então, né, esse episódio agora do Sérgio Reis, que chega todo machão, porque eu não vou pedir, eu vou exigir, e blá blá blá, e depois vem com o rabinho entre as pernas, eu acho que é uma tendência a se seguir até as eventuais eleições, né, essa questão do voto impresso também, que é claramente uma tentativa de deslegitimar o resultado das eleições, caso ele perca, e daí se ele ganhar ele aceita, como foi nas eleições passadas, né? As urnas são insuficientes, elas não são confiáveis, ele vai lá e ganha e tá tudo certo, né? Mas se tivesse perdido, ele ia não aceitar o resultado. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele não vai aceitar o resultado, né? De que ele vai sinalizar aí para tentar dar algum tipo de golpe. O que eu tenho sérias dúvidas é se isso vai ter algum efeito para além do ladra, né? Do ladrar. Cão que ladra, mas não morde. Eu tenho alguns colegas de opiniões duvidosas, especialmente em grupos de WhatsApp, que ficam falando, porque o Bolsonaro fala muito, faz pouco. O que é de fato, né, fala muito no sentido autoritário, o que de fato é verdade, embora não seja tão simples assim, né? Ele faz pouco nesse sentido autoritário dele, nesse sentido fascista, que é de fato o grande charme dele, né? Agora, existe toda uma questão política muito maior, né? Existe toda uma direita, existe todo um partido novo, né? Todo esse ideal de partido novo que é muito próximo do bolsonarismo, sem esse ideal de violência, né? Então, esse capitalismo que a gente vê, que eu prefiro usar o termo neoliberalismo, mas enfim, esse capitalismo neoliberal que a gente vê, ele desenvolveu mecanismos bastante sofisticados de poder, de modo que o Bolsonaro, ele é uma marolinha dentro desses mecanismos, né? Uma marolinha bem incômoda, uma marolinha que está incomodando inclusive as pessoas que estariam ideologicamente fechadas com ele nas pautas mais importantes, né? As pautas do capital financeiro, as pautas dos banqueiros, as pautas da concentração de renda, enfim, toda aquela coisa. Então, o Bolsonaro, ele é algo que não foi planejado desde que deram o golpe, né? As pessoas que deram o golpe queriam certas coisas, elas não queriam exatamente um Bolsonaro, um Temer seria muito melhor para eles, né? Só que o Temer, ele não teve aí todo o que a gente chamaria de carisma, sociologicamente falando, que é difícil para pessoas como eu aceitar que o Bolsonaro tem.
um carisma, mas é um carisma porque é um carisma bastante duvidoso, mas é um carisma, tá? É um tipo de carisma. Então eu acho que o que a gente vai ver é uma tentativa de golpe. Eu acho que a gente vai ver uma tentativa, a gente vai ver esse golpe não dar certo, a gente vai ver umas eleições onde alguma alternativa ao Bolsonaro vai ser eleita, mas essa alternativa não vai ser uma alternativa radical, ela não vai chegando, ela não vai de fato contestar as relações e as estruturas de poder, como não vem contestando desde sempre. Então o que a gente vai ter aí, né, então o Bolsonaro ele já é muito parecido com o Collor lá na década de 90, né, em muitos fatores, como muitas pessoas estão apontando muito bem, e de certa forma depois o que vem é todo esse poder aí que está se consolidando enquanto tecnologia de poder, que está conseguindo concentrar renda, que está conseguindo fazer uma série de coisas, né? Toda essa defasagem da educação não foi nem o Bolsonaro que inventou. Então eu acho que a gente vai seguir numa linha que a gente poderia chamar de moderada, embora eu considere radical, né? Porque ela coloca muitas pessoas morrendo de fome, porque ela privilegia uma guerra às drogas genocida, né? Genocida que não tem outra palavra, né? O genocídio da Covid foi só uma marolinha em comparação ao genocídio que a gente vê diariamente no nosso país e em outros países, tá? Então, eu acho que a coisa vai continuar mais ou menos dessa forma, com algumas alternativas, sejam elas de esquerda ou de direita, né? Se está dentro de uma esquerda ou uma direita neoliberal, eu não vou dizer que não faz diferença, tá? Uma esquerda neoliberal, ela deixa mais dinheiro sobrar para saúde, educação. Isso traz uma série de questões interessantes que eu estou disposto a defender pragmaticamente, mas as estruturas do poder eu não vejo elas serem abaladas a curto prazo, tá? Eu não vejo. Então, pensando agora em capitalismo de modo geral, eu não vejo essas estruturas serem abaladas a curto prazo. Eu não vejo as ideologias alternativas que a gente tem abalando essas estruturas, tá? Então, enquanto pós-moderno, eu acho que o poder das ideologias ele é muito mais né? Ele é muito mais uma maneira de legitimar as relações de poder que já estão inseridas de maneira orgânica dentro de uma sociedade do que realmente a causa dessas relações de poder, tá? Então eu acho que se o capitalismo, tal como se encontra, for de fato ser contestado, vai ser por vias tecnológicas, quando a gente não tiver mais nenhuma alternativa, tá? Eu tenho um livro chamado Pós-Capitalismo que eu acho bastante interessante, que é de um marxista que diz que o capitalismo não vai ser derrubado pela revolta do proletariado, pela ditadura do proletariado, né, pela organização dos proletários, mas que ele vai ser derrubado por questões tecnológicas, porque o trabalho vai se tornar obsoleto no futuro. Eu realmente acredito que a maior parte do trabalho vai se tornar obsoleto no futuro e que daí alguma coisa drástica vai acontecer. Já está se tornando, tá? O trabalho já está se tornando obsoleto e alguma coisa muito drástica vai ter que acontecer. A tecnologia ela cresce num ritmo que a gente não imagina, então quando acabarem os combustíveis fósseis, etc., algumas soluções vão ter que surgir, né? Ou o mundo vai ser destruído. Essa é uma hipótese que eu não desconsidero em momento algum, né? Pelo menos a maior parte da população, grande parte da população, com aquecimento global, etc. Isso também não dá para descartar, tá? Não quero ser pessimista, quero explorar o lado otimista, mas é bem possível que isso também aconteça. Agora vamos pensar então que a gente comece a resolver, né? Morra um monte de gente ou não. Enfim, por vias tecnológicas a gente vai ter que arranjar algumas saídas. Talvez seja o caso de explorar um pouco as ideias do livro Pós-Capitalismo, vou pensar um pouco a respeito, tá? Mas eu vejo que não sei se na minha geração, até na geração das pessoas mais jovens, mas assim, pensando em 100, 200 anos, as coisas vão ter que mudar drasticamente, a tecnologia, né? Então, energia solar, energias sustentáveis vão ter que vir. Por enquanto, a gente consegue, né, barrar, a gente barra isso com o neoliberalismo mesmo, tá, gente? A gente vive um sistema, né? Pega o próprio Brasil, né? A gente expulsa daqui os cientistas, tá? A gente desvaloriza, a gente trata cientistas, a gente trata a pesquisa científica como lixo, a gente remunera mal, né? Até, ganha bem, se for comparar com o que outras profissões ganham, né? As pessoas que estão produzindo soluções para o mundo ganham muito mal, tá? Einstein nunca foi rico, né? Então, já começa por aí. E o próprio, né, neoliberalismo, ele é um empecilho para isso, tá?
em algum momento a coisa vai ter que mudar. Eu não gosto de, né, esse tipo de vídeo assim, não gosto muito porque eu não gosto de fazer o papel de profeta, não quero fazer nenhuma profecia. Estou mais falando um pouco assim de como eu vejo o que está acontecendo, tá? Então a gente está, as estruturas do poder são tecnologias desenvolvidas e muito bem desenvolvidas, elas estão muito consolidadas, dificilmente eu não estou conseguindo ver as respostas, né? Por mais que sejam muito mais racionais, muito mais empíricas e científicas as respostas a essas tecnologias de poder, o ser humano ele não é racional, ele não gosta de ciência, ele não gosta de argumentos racionais, empíricos, etc. O ser humano ele vai mais pelo viés da lacração mesmo. E lacração eu penso muito mais na direita do que na esquerda, tá? Quando eu falo em lacração, eu não sei como é que as pessoas pensam mais em esquerda do que direita. Na verdade sei, né? Existe uma indústria cultural fazendo isso, mas as pessoas vão muito mais pelos valores e pelas ideologias do que pelos fatos concretos. Então, no viés ideológico, eu não acho que a gente esteja indo num caminho que vai de fato contestar o poder. Eu acho que vai ser mais nas condições materiais mesmo que vão se forçar sobre nós. Então é isso e até mais.